Minha mãe faz tratamento contra câncer, que foi suspenso devido à pandemia. Se vier a desencarnar, como está acontecendo no mundo com todos esses casos, devemos acreditar que já estava programado? Quero dizer, já é hora de todos esses partirem ou alguns desencarnes estão sendo antecipados? A Márcia Diniz, de Araxá, Minas Gerais, fez a pergunta, Jorge. Boa noite, Márcia. Bom, o que fala a doutrina espírita sobre essa questão da desencarnação? Nós, quando renascemos, nós trazemos uma programação espiritual para a nossa encarnação e uma possibilidade de desencarnação num certo período. Nós não trazemos uma data marcada para desencarnar. Ninguém renasce com uma data e um momento fixo, porque se assim fosse, nós não conseguiríamos alterar pelo nosso livre-arbítrio o momento da nossa desencarnação, o que se sabe que se consegue fazer quando se tem uma vida desregrada, quando se cultua vícios, ou até mesmo quando se faz a opção pela porta do chamado suicídio, que nunca é uma programação espiritual. Então, o homem ele pode alterar essa programação. Nós nascemos com uma programação para cumprir? Sim. E pode haver alteração. Em que sentido? Existem dois fatores que são muito fortes na programação da nossa desencarnação. Um desses fatores é a idade. Existem pessoas para as quais a idade é o fator mais importante, do tipo, você vai encarnar e deverá desencarnar aproximadamente pelos 70 anos, mas pode desencarnar aos 60, aos 50, aos 40, a depender do que fizer. Mas traz uma programação muito mais amarrada com a idade do que com qualquer outro fator. E existem pessoas que reencarnam com uma programação espiritual mais amarrada não na idade, mas no gênero da morte. Você vai desencarnar por um fenômeno que seja pulmonar. Você vai desencarnar por um fenômeno que seja associado a um problema de um trauma forte. Então, o gênero da morte acaba sendo um fator relevante. Então, todos nós temos uma programação em que esses dois pratos da balança, eles estão existindo. Tempo, gênero de morte. Tempo, gênero de morte. Os dois. Nos, mais forte o gênero. Noutros, mais forte o tempo. E o que se dá em função disso? O que decorre disso é que quando nós, que temos uma programação para desencarnar em função de tempo, de maneira mais forte, e naquela oportunidade acaba acontecendo a circunstância não de tempo, mas a circunstância de modo de desencarnação, ela pode acontecer. E vice-versa. O que se quer dizer isso em comparação com o que você estava comentando, Márcia? É que sua mãe pode ter uma programação para desencarnar por essa faixa de idade, por exemplo. E daí, a via por um câncer seria a oportunidade. Mas havendo essa outra doença, poderia ser essa doença ou não. Mas a gente não deve ficar tão preocupado com isso. A desencarnação dos nossos entes queridos não deve ser vista com tanto pavor. O que nós devemos fazer? Cuidar deles. Se nós sabemos hoje que os cuidados são essenciais, principalmente das pessoas que estão em grupo de risco, que a gente fortaleça a alimentação, a higiene, o zelo, o isolamento dessas pessoas que são mais frágeis, para que esse fator não apareça como um fator preponderante para alterar uma programação que existe. Se existe uma programação, então a gente deve cuidar para que ela aconteça sem que a gente interfira nela. Não é porque eu tenho a ideia de que eu vou desencarnar aos 70 anos que eu vou me arriscar perigosamente que eu posso ir antes da hora. Então, se eu tenho uma mãe que passa por um problema de saúde, não é porque ela tem um problema de saúde e que ela vai enfrentar uma doença grave agora, que certamente ela vai desencarnar. Essa programação ela é mutável. Nós podemos interferir nela, sim. Agora, se as condições que podem estar na programação acontecerem, então os indivíduos podem desencarnar, não só os mais velhos, mas os mais jovens. Mudando a ótica, por exemplo, eu tenho um menino novo, de 20 e poucos anos,
que precisa desencarnar nessa época. Pode ser de acidente de trânsito, pode ser de um afogamento, pode ser de qualquer outra coisa, mas o importante é cortar o fio da vida quando ele é jovem, para que ele reflita sobre o quanto ele não foi sábio na utilização do tempo, de repente, numa última existência. Aparece uma doença como essa, ela acaba sendo um instrumento para levá-lo. Por quê? Porque a programação para ele não era pelo tipo de morte, mas era o tempo. Então, nessa faixa de idade, ele tinha uma grande chance de partir e o Covid acaba sendo o instrumento para que isso aconteça.